E se você tem a sua Bíblia aí, por gentileza, abra ela. Evangelho de Lucas. Nós vamos ler o capítulo 12, os versos de número 16 a seguir. E eu quero dizer para você, essa palavra é viva. Essa palavra é penetrante. Essa palavra é eficaz. E eu tenho certeza que ela vai ao seu encontro de uma forma muito especial nessa noite, trazendo fé, trazendo esperança, mas principalmente transformação. Eu creio que a palavra de Deus é o pão nosso desse dia, é alimento para você. Então deixe o Senhor alimentar você por intermédio de sua palavra, e eu tenho certeza que é algo lindo, algo especial que Deus quer fazer em você aqui hoje. Então receba essa palavra com muito amor e abra aí, você que tem sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Lucas, o capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso de número 16. O texto de hoje é uma parábola que Jesus conta e também uma aplicação que ele faz em cima dessa parábola. Então preste atenção no que diz a Bíblia. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que haver de comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que haver de vestir. A vida é mais importante que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam e nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, que por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe o que vocês precisam. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém. Com base no texto que nós lemos aqui hoje, eu quero falar sobre o tema quando a alegria de viver se torna uma loucura. Uma das coisas que eu acredito é que é possível viver uma vida bonita, uma vida bela, uma vida abundante. Eu acredito que de fato é viver
essa vida de forma como Deus sonhou, como Deus planejou. Mas uma das coisas que mais cedo ou mais tarde, tanto eu como vocês, iremos perceber é que a vida passa rápido demais. A vida é breve. A vida não se repete. E é por isso que ela é tão rara. É por isso que ela é tão preciosa. E dentro desse conhecimento de que a vida passa rápido, muitas pessoas têm uma ideia. E que ideia é essa? Eu preciso aproveitar ao máximo essa vida. Eu preciso aproveitar os meus dias. Só que tem um detalhe. Há muitas pessoas que nesse ímpeto de aproveitar a vida, acabam se perdendo na vida. Porque no ímpeto de aproveitar, na forma que elas acreditam que serão felizes, na verdade é uma forma autodestrutiva. E aí aquilo que era para ser bom, aquilo que era para aproveitar os dias da melhor forma possível, acaba não sendo. E aí é nesse sentido que uma pessoa pode transformar a alegria de viver numa grande loucura. E o texto que nós lemos aqui hoje nos fala de um homem. É uma parábola que Jesus conta sobre um empresário, um empreendedor, que construiu muita coisa. Ele teve muita renda. Ele conseguiu de fato encher os seus celeiros. Ele contou com uma grande prosperidade. Só que tem alguns detalhes na história desse homem. Ele estava no ímpeto de fato ser feliz. Ele queria aproveitar cada dia dessa vida da melhor maneira. Entretanto, a forma que ele buscou aproveitar a vida, segundo as palavras de Jesus, foi uma loucura. Porque o próprio Deus fala com ele: louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que você preparou, de que te servirá? Que aproveito você terá? Ou seja, este homem, ele queria muito aproveitar a vida. Ele queria muito aproveitar os seus dias. Mas a forma que ele buscou aproveitar, infelizmente, tornou a forma dele viver uma grande loucura. E hoje, com base nesse texto da palavra de Deus, eu quero refletir com você sobre isso. Quando a alegria de viver se torna uma loucura. Em primeiro lugar, olha que interessante. O capítulo 12, o verso 17, diz bem assim: ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Preste atenção. O texto diz: ele pensou consigo mesmo. Por que este homem transformou a alegria de viver uma loucura? Em primeiro lugar, porque ele não contou com os planos de Deus para a vida dele. Ele fez planos, e ele teve sucesso em muitos planos. Ele fez planos para aquilo que ele estava investindo, e de fato, quando ele conseguiu a prosperidade que ele buscava, ele teve uma dúvida: como que eu vou armazenar tanta riqueza? Como que eu vou guardar tanta riqueza? E a Bíblia diz que ele pensou consigo mesmo. E quando ele pensou consigo mesmo, ele deu uma direção para a vida dele. Quando ele pensou consigo mesmo, ele tomou uma decisão sobre o que fazer. E até aí, não tem nada de errado. Só que há um detalhe. Quando ele arrazoou consigo mesmo, ele não se lembrou que existe um Deus no céu. Ele não se lembrou que a vida dele existe por meio de Deus e para a glória de Deus. Ele não se lembrou que na hora de fazer planos,
ele precisava saber também qual era a vontade de Deus para a vida dele. Então por que ele transforma a forma de viver uma loucura? Porque ele faz planos, ele busca respostas, mas em momento algum ele conta com a voz de Deus. Em momento algum ele quer ouvir a Deus sobre a sua vida. Em momento algum ele se preocupa com os planos de Deus para a vida dele. Ou seja, o eu ainda estava no centro. Ainda não existia um senhorio de Cristo sobre a vida dele, um senhorio de Deus sobre a vida dele. E todas as pessoas que na hora de fazer os seus planos pensam apenas em si mesmas, não param para ouvir Deus, escute o que eu estou lhe dizendo. Você pode estar transformando a alegria de viver numa grande loucura. Porque, acredite você ou não, você existe pela vontade de Deus. E a sua vida é para a glória dele. E uma das coisas que você precisa entender é que se hoje você está vivo, é porque Deus quer. Se hoje você está vivo, é pela vontade dele. Então, na hora de fazer planos sobre tudo que diz respeito a você, eu pergunto: você está parando para ouvir Deus? Você está parando para ouvir o que Deus quer falar com você nesses dias? O quanto a voz de Deus é importante para você? O quanto a palavra de Deus tem autoridade para falar com você? Tudo que você tem sonhado e planejado, será que para você é importante saber o que Deus pensa? Será que para você é importante consultar ao Senhor? Porque acredite nisso, tudo que você está pensando para a sua vida, você vai fazer se Deus quiser. Então hoje, entenda isso. Deus tem um propósito para você. E no que diz respeito ao propósito que Ele tem para você, você precisa entender que propósito não é algo que você cria ou inventa. Deus nos dá um propósito. E o nosso papel é descobri-lo. E à medida que essa descoberta acontece, nós apenas decidimos o nível da nossa obediência. Definimos de que forma vamos corresponder àquilo que é um propósito de Deus para nós. Aquilo que é a vontade de Deus para nós. Então hoje eu quero que você reflita um pouquinho nisso. Eu sei que o país está numa crise, o mundo está numa crise. Essa pandemia está tirando a paz de muitas pessoas. E eu sei que você talvez está antenado a ouvir muitas informações de telejornais, na internet, enfim. Talvez você está procurando ouvir muitas coisas sobre o que fazer na sua vida, ou o que fazer com a sua vida nesses dias. Mas ei, você pode transformar a sua vida uma loucura, se você não parar para ouvir a Deus. Porque em qualquer momento da vida, seja na crise, ou seja num momento de bonança, a melhor voz a ser ouvida é a voz de Deus. Quando eu escuto a Deus, eu transformo a alegria de viver, de fato, algo com propósito, algo com sentido. Mas quando eu paro de ouvir a Deus, eu transformo a alegria de viver uma grande loucura. E eu pergunto para você, hoje você já parou para escutar a Deus? Hoje você já parou para conversar com Deus? Hoje você já parou para ter um momento de intimidade com Deus? Para até mesmo refletir no alinhamento que Ele está propondo para você nesses dias? Na direção que Ele está propondo para você nesses dias? Se você não tem feito isso, hoje você pode fazer. Claro, se você não quer transformar a alegria de viver uma grande loucura. Em segundo lugar, esse homem,
ele disse para si mesmo, olha que interessante, o verso de número 18 a seguir. Então ele disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra, todos os meus bens. E direi a mim mesmo, direi à minha alma: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Preste atenção. Em segundo lugar, este homem transformou a alegria de viver numa grande loucura, porque ele confiou nos bens materiais, para a sua felicidade. Ele teve crescimento financeiro, ele teve prosperidade financeira, mas desprovido de crescimento espiritual. Ele enriqueceu consigo mesmo, mas não enriqueceu para com Deus. E aí, ele cometeu um dos erros mais clássicos, que muita gente entra nesse erro, que é o erro de achar que a felicidade está no que você tem, achar que você vai ser feliz quando conquistar isso ou conquistar aquilo. E você precisa entender que felicidade não se trata do que você tem, se trata de quem você é. Felicidade não é onde você chega, mas é como você caminha. A felicidade está na jornada, está na forma de andar, na forma de caminhar. E essa forma de caminhar é definida por quem você é. E este homem cometeu um grande erro. Ele disse para si mesmo: nós vamos ter muitos bens armazenados. E então, minha alma, chegará o momento de você comer, beber, se alegrar. Ele só não contava com uma coisa: aquele seria o seu último dia de vida. E Deus disse: louco, essa noite pedirão a sua alma. E de que te servirá todas essas coisas? Para que te servirá todas essas coisas? E aí Jesus completa: assim é para quem é rico para consigo mesmo e não é rico para com Deus. Existem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que elas possuem é dinheiro. E hoje eu quero dizer para você: em que está a sua felicidade? Em que você tem fundamentado a verdadeira alegria da sua vida? Porque a palavra de Deus me afirma que feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. E essa palavra me afirma que eu posso ser feliz, independente de qualquer circunstância. Porque a minha alegria, a minha felicidade, ela não se fundamenta nas coisas dessa terra. As coisas dessa terra são passageiras. Aqui tudo vai passar, mas as palavras do Senhor não passarão. E se a minha alegria, se a minha felicidade não está aqui, naquilo que é terreno, naquilo que é passageiro, significa que está naquilo que é eterno. E se a minha felicidade está naquilo que é eterno, nós podemos enfrentar a crise, nós podemos enfrentar a pandemia, mas ainda assim haverá alegria, haverá felicidade, porque o fundamento da minha e da sua felicidade não está com origem na terra, mas com origem no céu. E meu irmão e minha irmã, o céu não está em crise. O céu, ele pode se manifestar aqui agora e aí onde você está. Basta você aplicar fé e de fato se conectar com Deus. E há uma porção do céu para se revelar a você. Há uma porção do céu para se manifestar em você. Então hoje eu pergunto para você: em que você tem confiado para a sua alegria, para a sua felicidade? Há pessoas que dizem assim: quando eu tiver tal casa serei feliz, quando eu tiver tal carro eu serei feliz, quando eu conseguir tal casamento eu serei feliz. E mal sabem elas
o quão infelizes estão sendo a cada dia. Porque para essas pessoas a felicidade está sempre quando eu tiver. Só que o quando eu estiver está sempre um passo à frente, nunca onde essas pessoas estão. E eu quero lhe afirmar, você pode ser muito feliz aí onde você está agora. Porque a minha e a sua felicidade se fundamenta num Deus de amor. E esse Deus de amor, Ele quer se revelar e Ele quer manifestar a presença dEle em você nessa noite. Se você crê nisso, coloca um amém aí nos comentários. Se você quer essa felicidade que tem origem no céu, coloca aí, eu creio e eu quero essa felicidade. Então preste atenção, gente. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu sei que existem muitas preocupações que estão chegando até a nossa vida nesses dias. O futuro está incerto relacionado à economia. E as previsões são as mais trágicas possíveis. Aqueles que amam falar do caos estão amando falar dessas coisas. Mas ei, o Senhor é Deus. E Ele continua sendo soberano sobre todas as coisas. Então, se você quer estar seguro nesses dias, apenas responda para si mesmo. Com quem você tem planejado a sua vida? Quem você tem ouvido para planejar cada passo da sua história? E se é Deus, então descansa. Reflita consigo mesmo em que você está depositando a sua verdadeira felicidade. Se é em Deus, então descansa. Descansa. Mas agora preste atenção. Em terceiro lugar, este homem transformou a alegria de viver uma tremenda loucura, porque ele se preparou para ser um bom empreendedor, ele se preparou para armazenar toda a sua colheita, ele se preparou para ser um excelente gestor. Ele só esqueceu de uma coisa: ele não se preparou para a vida eterna. E aqui está um grande aprendizado. Você deve sim aproveitar essa vida e viver ela da melhor forma possível. Você deve se preparar para ser um empresário, para ser um bom funcionário, para ter um bom emprego. Você deve se preparar para passar num concurso público. Você deve se preparar para aquilo que você quiser realizar. Mas ei, não caia no erro de se preparar apenas para as coisas dessa vida que passa tão rápido. A Bíblia diz que essa vida é como neblina que surge e logo se desfaz. E eu pergunto para você, o quanto você já está preparado para a vida eterna? O quanto você vem se preparando para a vida eterna? Porque eu acredito que se tem algo que eu não preciso de muito argumento para te convencer, é sobre a realidade da morte. Eu não preciso de muito argumentos para isso. Porque você sabe que a morte é real. E a Bíblia Sagrada fala de pelo menos 3 tipos de morte. A primeira é a morte espiritual. E esse tipo de morte está relatado em Efésios capítulo 2, o verso 1 ao 3. E o que é a morte espiritual? É a separação do homem de Deus. É quando o pecado nos separa de Deus. Efésios capítulo 2 nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas existe um segundo tipo de morte, que é a morte física. E o que é a morte física? É a separação da nossa alma e espírito desse corpo que vai passar. Morte física é a separação da nossa alma, do nosso espírito, do corpo físico. E a Bíblia diz que ao homem está sujeito a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Mas há um terceiro tipo de morte. E essa depois você pode ler
em Apocalipse 21:8 e também Apocalipse 22:15, que é a morte eterna. E essa morte eterna é para todos cujos seus nomes não foram encontrados no livro da vida. Ou seja, há uma morte espiritual, separação do homem de Deus aqui na terra. Há uma morte física, separação da alma e espírito desse corpo carnal, terreno, passageiro. Mas existe uma morte eterna, que é a separação eterna de Deus, que é o que a Bíblia chama de segunda morte, e que é para todos cujos seus nomes não foram encontrados no livro da vida. 3 tipos de morte. Pastor, qual é a causa desses 3 tipos de morte? Há uma só: o pecado. O pecado provoca morte espiritual. O pecado promove morte física. E o pecado promove morte eterna. Mas pastor, qual é a solução para todos esses tipos de morte? Também é só uma: Jesus Cristo. João capítulo 3, o verso 16 nos diz que Deus amou o mundo e amou de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o verso 36 ele diz bem assim: quem tem o Filho, quem tem Jesus, tem a vida eterna, mas quem não tem Jesus, jamais verá a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Então a pergunta que eu preciso fazer a você agora é: o quanto, sinceramente, você está preparado para a vida eterna? Eu sei que nesses dias, tudo o que se fala é de prevenção ao coronavírus, é de prevenção ao Covid-19. Mas filho, filha, seja com essa crise ou seja por qualquer outro motivo, mais cedo ou mais tarde, se Jesus não voltar, todos nós enfrentaremos a morte. E todos nós estamos diante dessa realidade: morte espiritual, morte física e morte eterna. E eu pergunto para você: você já se preparou para vencer esses 3 tipos de morte? Como que eu me preparo, pastor? Tendo a certeza absoluta de que Jesus é o Rei da sua vida, é o Rei do seu coração, porque Ele é a vida, e é Ele quem nos promete, João capítulo 11, o verso 24, ainda que morra, viverá. Todo aquele que está nele tem vida, vida em abundância e vida eterna. E C.S. Lewis, ele tem uma frase que eu amo, que ele diz bem assim: tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Então nessa noite eu preciso que você pense nisso. O quanto de fato você tem olhado para a vida eterna, o quanto de fato você tem dado valor e importância à vida eterna, o quanto de fato você tem olhado para o sacrifício de Jesus e entendido que a obra da cruz foi uma obra de salvação para que você vença a morte espiritual, vença a morte física e vença a morte eterna. O sacrifício de Jesus é para que você tenha vida e a tenha em abundância. Jesus quer te dar a certeza da vida, e quando você tem essa certeza, o medo vai embora, a insegurança vai embora, e de fato a vida se torna bela e uma grande alegria. Mas se você não está contando com Deus para fazer planos, se você está depositando a sua confiança no que diz respeito a ser feliz, no que você tem ou no que você vai ter,
E se você não está preparado para a vida eterna, eu digo isso com amor pela sua vida, filho e filha, você está tornando a alegria de viver uma grande loucura. Você está correndo o risco de ouvir estas palavras que Jesus colocou nessa parábola: louco, esta noite pedirão a sua alma, e aquilo que você tem se importado, aquilo que você tem depositado tanta confiança, de que te servirá? Para que servirá? Mas agora eu quero encerrar essa mensagem te dando o segredo para que você não transforme a alegria de viver numa grande loucura. Pastor, que segredo é esse? Confie no provedor e não na provisão. Este homem confiou na provisão para ser feliz. Ele disse: agora que você tem muitas coisas nos celeiros, minha alma descansa, come, bebe, folga, alegre-se. Só que aquele era o último dia de vida dele. Mal sabia ele que não teria mais 1 minuto de vida depois daquele dia. E como que nós vencemos isso? Qual o segredo? Jesus então traz em suas próprias palavras esse grande segredo: confiar no provedor e não meramente na provisão. Nas palavras de Jesus ele diz bem assim, verso 22, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que haver de comer, e nem com seu próprio corpo quanto ao que haver de vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que as roupas. Observem os corvos, não semeiam e nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham e nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe, preste atenção nisso, mas o Pai sabe o que vocês precisam. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão e minha irmã, se você não quer transformar a alegria de viver uma grande loucura, confie no provedor e não meramente na provisão. O que é confiar na provisão? É achar que ter roupa, eu estou bem. É achar que ter alimento, eu estou bem. Ei, mais do que ter essas coisas, você precisa entender a importância de quem é o provedor de todas essas coisas. E o Senhor Jesus está dizendo para você hoje, filho e filha, não andeis ansiosos por nenhuma dessas coisas. Veja como o Pai cuida das aves do céu. Veja como o Pai cuida das plantas do campo. E vocês têm muito mais valor. Ele cuidará de vocês. Então ele diz, não deixe que essas coisas roubem o foco de vocês, distraiam vocês, porque o Pai
Ele está cuidando de cada necessidade. E então Jesus diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aqui, meu irmão e minha irmã, eu quero profetizar sobre a sua vida. As demais coisas vos serão acrescentadas. Não importa o cenário que essa crise venha apresentar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Apenas dê o lugar que é de Deus em sua vida. Confie no provedor, Ele cuidará de vós. Isto são palavras deste livro de vida, da Bíblia Sagrada. Então, no nome do Senhor Jesus, eu quero orar por você. Só que antes de orar, eu quero que você reflita. Será que você, no ímpeto de aproveitar a vida, não está transformando a alegria de viver numa tremenda loucura? Fazendo planos sem consultar a Deus, fazendo planos sem ouvir Deus? Será que você não está depositando a sua felicidade no fundamento errado? Naquilo que você tem, ou naquilo que você vai conquistar? Sinceramente, o quanto você tem se preparado para a vida eterna e para a volta de Jesus? E mais do que isso, o quanto a sua confiança está no provedor e não meramente na provisão?